Pessoal, aqui é o professor Reinaldo. Eu estou continuando a correção do exercício 5 agora, né? Continuando a correção da lista de exercícios de função do primeiro grau. Agora o exercício 5. Exercício 5 fala o seguinte. Tenho uma função do primeiro grau, onde f de 120 é 370. f de 330 é 1000. Quanto é o valor de f de 250? Então aqui é o seguinte, ó, toda vez que fala f e entre o parênteses tiver um número, tá? Eu troquei de lente aqui. O que acontece? No lugar do x, a gente coloca o número que está entre parênteses, tá? Então, se eu for substituindo a função, no lugar do x eu ponho 120. Substituindo f330, no lugar do x, eu ponho 330. f250, eu ponho 250 no lugar do x. Só que para isso, eu preciso encontrar aqui a equação da função, né? Para eu poder substituir o 250 no lugar do x e encontrar quanto ele vale. Então, para isso, eu preciso trabalhar uma função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b, né? Uma função do primeiro grau. A primeira informação é essa aqui, ó. f de 120 é igual a 370. Muito bem. f de 120 igual a 370. Então, no lugar do x, eu ponho 120. E no lugar de f de x, é 370, né? Então, começa-se assim a equação. 370 vai ser igual a A, que multiplica 120, mais o valor do B. Melhorando essa equação toda, eu posso escrever assim, ó. 120A mais B é igual a 370. Então, eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas, tá? Vou fazer a mesma coisa com f de 330. Então, eu preciso encontrar uma equação do primeiro grau que tem essa cara. f de 330 é 1000, né? Então, no lugar do x, eu ponho 330. E no lugar do f de x, que é f330, eu ponho 1000. Então, eu começo como 1000 igual a, que multiplica 330, mais b. Isolando aqui, melhorando a equação, fica assim, ó. 330a mais b é igual a 1000. Então, eu tenho aqui, ó, a minha segunda equação. Tem a primeira e a segunda. Então, eu tenho duas equações com duas incógnitas. Então, eu monto um sistema. Então, a primeira equação é 120A mais B igual a 370. E a outra equação é 330A mais B igual a 1000. Pronto. Igual a 1000. Eu tenho aqui duas equações com duas incógnitas. Vou eliminar uma das duas incógnitas. Eu vou eliminar o b, porque o b está sozinho, né? Então, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, fica assim, ó. Menos 120a menos b igual a menos 370. A segunda equação eu mantenho do jeito que está. 330A mais B igual a 1000, né? Muito bem. Vou somar as duas equações. É a melhor forma aqui de poder eliminar uma das letras, né? Então, eu tenho menos 120A com mais 330, né?
Então aqui vai ficar 210A positivo, né? Porque o maior número é positivo. B negativo com B positivo se anulam. Então agora eu tenho 1000, né? Menos 370 mais 1000. Então agora ó, eu vou ter 1370, né? Se eu somasse aqui, eu vou tirar um do outro. 1000 menos 370. Eu tenho 630. Tá? Menos 370 com 1630. Isolando o A, eu vou ter 630 dividido por 10. Por 20, é 210, né? É que eu estou já pensando em cortar aqui. Então aí, se eu pegar o 630 e dividir por 210, o resultado é 3, tá? Bom, eu achei o valor do A. Para achar o valor do B, eu posso pegar qualquer uma das equações anteriores, substituir 3 no lugar do A e achar o B. Então, ó, 120, estou pegando essa primeira equação aqui, ó, 120A mais B igual a 370. Então, no lugar do A, eu ponho 3. Então, fica 120 vezes 3 mais B igual a 370. Isolando o B, eu tenho 370 menos 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. 370 menos 360 é o famoso 10. Bom, achei o valor do B. A função que eu tenho que encontrar é f de x é igual a x mais b. O valor do A é 3 e do B é 10. Então, f de x é igual a 3x mais 10. Essa é a equação da função que satisfaz aquelas duas exigências, né? F de 120, 370 e F de 330 mil. Agora eu preciso encontrar quanto que é o F de 250. Então, F de 250, aonde tem x, eu ponho 250. 3 vezes 250 mais 10. Então, F de 250 vai ser igual. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Mais 10. Então, F de 250 é igual a 760. Essa é a resposta do exercício, tá? F de 250 é 760, ok? Vamos fazer o exercício 6 também. Vamos aproveitar aqui. Exercício 6. O exercício 6, ele fala o seguinte. Nós temos que encontrar uma equação desse gráfico. A gente sabe que ele está passando no x aqui no ponto menos 2 e no y no ponto 3, né? Bom, f de x é igual a x mais b, né? O ponto B é sempre onde o gráfico corta o eixo y. Então, o B nós já achamos, né? F de x é igual. O A eu tenho que achar. E o B é o ponto 3. Muito bem. Agora eu preciso encontrar o valor do A. O A eu posso fazer assim, ó. Variação do y dividido pela variação do x. Isso aqui é a famosa taxa de variação. Toda vez que aparece um delta, eu tenho que pegar um valor final. Então, y final menos o inicial. X final menos o x inicial. Então, o valor do A vai ser igual. Vamos voltar para os pontos lá. Esse ponto aqui de baixo, quando a gente lê o gráfico, a gente lê da esquerda para a direita, como se estivesse lendo uma sentença qualquer, né? Eu leio da esquerda para a direita. Então, esse aqui é o ponto inicial, vou chamar de inicial. E esse outro aqui é o ponto final. Então, eu tenho duas coordenadas, né? Eu tenho a coordenada do ponto inicial, que tem o x valendo menos 2 e o y 0, né?
inicial x valendo menos 2 e o y 0. E tenho também as coordenadas do ponto que eu chamei de final, né? Esse ponto aqui, ele tem x valendo 0 e o y 3. X valendo 0 e o y 3. Então, eu tenho aqui o x e o y, aqui o x e o y, inicial e final. Então, substituindo na fórmula aqui, y final está aqui, o y é 3, então vou pôr 3. Menos y inicial. Y inicial é 0, né? Inicial e o y 0. Então, vou pôr 0 aqui. Dividido. X final. O final está aqui, o x é 0. Então, 0 menos da fórmula, né? Ó. Agora, o x inicial. O x inicial é menos 2. Então, eu vou ter um jogo de sinal. O menos daqui com o menos daqui. Então, aqui vai acabar ficando mais, né? Mais 2. Então, eu tenho 3 menos 0, que é 3. 0 mais 2, que é 2. Então, o A vale 3 meios, tá? Então, a gente coloca aqui no lugar do A 3 sobre 2. Então, a gente pode escrever o seguinte, que a função vai ser igual a 3x dividido por 2. Aqui é uma barrinha de fração, né? Mais 3. Essa aqui é a resposta do exercício, ó. 3x sobre 2 mais 3, tá? Vamos fazer o exercício 7. O exercício 7, ele já deu uma função, 2x mais 3. Ele quer saber o valor de f de x sendo 1, ou seja, ele quer saber o valor do x, né? Então, se eu pegar essa equação toda aqui, f de x é igual a 1, né? Então, eu já começo aqui, ó. 1 é igual a 2x mais 3. Então, no lugar do f de x, eu vou pôr o 1, tá? Esse 1 vem aqui, ó. Então, fica assim, ó. 1 é igual a 2x mais 3. Isolando o x, 2x é igual a 1 menos 3. Esse 3 passa para o outro lado como menos, né? Então, aqui vai ficar 1 menos 3 dá menos 2. Aquele 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Menos com mais dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. Então, quando eu tiver que trabalhar f de x igual a 1, para essa equação, nós temos o x valendo menos 1. O b. Então, a nossa função f de x é igual a 2x mais 3, né? Se f de x for 0, no lugar do f de x eu ponho 0, eu tenho 2x mais 3. Isolando o x, fica assim, né? Esse 3 passa para o outro lado como menos 3. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, o x vale menos 3 sobre 2, tá? Bom, agora o outro exercício aqui. F de x for igual a 13. Então, se eu tenho a equação f de x igual a 2x mais 3, se o f de x é igual a 13, no lugar do f de x eu vou pôr 13, né? Então fica assim, 13 igual a 2x mais 3. Isolando o x, fica assim, ó. 2x igual a 13, o 3 passa para o outro lado, fica menos 3. Então, 13 menos 3 é 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 5. Vamos para o exercício 8. Exercício 8, ele é facinho, né? Ele deu uma equação, menos 2x mais 3, ele quer saber o f de 1. Lembra que eu falei? Toda vez que eu tenho um número dentro do parênteses, aonde tem x, eu substituo por 1. Então, vamos lá. Então, f de 1 vai ser igual a menos 2, aonde tem o x, vou pôr 1, né? Então, fica 1 mais 3, né?
onde tem o x, eu ponho 1, né? Porque está entre parênteses. Então, f de 1 vai ser igual a menos 2 mais 3. Então, finalizando, f de 1 vai ser igual a 1. Tá? Exercício 8 também feito. Exercício 9 é parecido com aquele 7 que nós fizemos, né? F de x igual a 7. Substituo aqui no lugar do f de x, eu ponho 7 e vou encontrar o valor do x, né? Então, 7 vai ser igual a 4x mais 5. Né? Esse 7 aqui, ó, eu coloquei no lugar do f de x. Isolando o x, nós temos isso aqui.